Boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus. Nós ainda estamos estudando a transfiguração de Jesus, capítulo 17 do livro de Mateus. Os versículos dessa passagem são entre o versículo 1 e 13 do capítulo 17. E nós estamos seguindo uma linha de raciocínio menos ligada ao entendimento do fenômeno em si, e mais ligado à mensagem que ele quer transmitir. Fenômeno mediúnico sem objetivo didático-pedagógico é circo. Tá? Então, por exemplo, o Chico, ele sofreu muito no começo da carreira mediúnica dele, quando a turma que o assediava, né, descobriram que ele tinha também um potencial para doação de ectoplasma em materialização luminosa. Ele teve uma ocasião em que ele, né, ofereceu ectoplasma para materialização luminosa, e aí o senhor Arnaldo Rocha conta que ele ficou muito debilitado, o Chico, porque você doa fluido animal, né, fluido vital. E, enfim, não tinha outro objetivo, que não a especulação e a curiosidade. O Emmanuel foi o último espírito a se materializar nessa reunião mediúnica e foi categórico, dizendo assim, para não repetir aquela reunião, ele dizia assim, a tarefa do médium é o livro. A tarefa do médium é o livro. Então, há uma diferença entre a pessoa que viaja até a Noruega, até a Escandinávia, ou até o Polo Norte para ver a aurora boreal, por mera curiosidade. Ah, que bonito, que interessante, né? E aquele cientista, um geógrafo, um físico, que vai lá estudar o fenômeno e entendê-lo, né? O nosso objetivo não é nem o primeiro, aqui, especulação para entender como é que Jesus se materializou e se transfigurou e dois espíritos materializaram no lado dele. Não é esse o objetivo. Também não é o objetivo de estudar a ciência medianímica aqui, como se dá o processo de materialização luminosa, não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é um terceiro. O que esse episódio, o que essa cena tem a ensinar? E aí, desde o primeiro versículo que a gente está estudando, ficou claro para a gente que o objetivo é dizer, de uma forma mais concisa, quem representa Jesus perante a humanidade. Quem ele é. E qual a distância possível de ser mensurada entre ele e nós. Porque situando Jesus, a gente consegue se situar. Localizando Jesus, a gente consegue se localizar. Até o versículo de hoje, a gente estava localizando Jesus, né? Dentro da escala evolutiva, onde é que ele está? A partir de hoje, a gente vai começar a se situar em relação a ele. E eu? Que posição eu estou? Por que eu estou dizendo isso? Porque o versículo de hoje, e foi um desafio fazer esse estudo, deu um trabalhozinho, né? O versículo de hoje é o versículo 4 da sequência. Mateus 17, 4. Que é o desfecho da cena, né? É o encerramento do episódio, né? Depois prossegue a passagem, mas em outro viés. Enquanto falava, Pedro, né, falava com Jesus, o senhor quer que a gente já faz uma tenda, lembra? Para Elias e outra para Moisés. Enquanto falava, eis que uma nuvem luminosa fez sombra sobre eles. E uma voz, vinda da nuvem, dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouviu-o. Ouçam ele. De novo,
Eu poderia aqui seguir um estudo interessantíssimo, mergulhando no livro dos médiuns, né? Sabe, né? Instruções psicofônicas e outros textos assim que trazem alguns as instruções psicofônicas, Vozes do Grande Além, tem uns físicos que se manifestam pela psicofonia do Chico, explicando fenômenos assim, né? Ou um mecanismo da mediunidade com o André Luiz. Seria interessantíssimo um estudo aqui para ver. E aí? Era um espírito. Não é Deus em si. Deus não tem... Não se personifica assim, né? Ah, é um espírito acima do Cristo. É o Cristo do nosso Cristo. É o Jesus do nosso Jesus. Daria um estudo interessantíssimo. Mas não vou fazer isso, porque não é o foco. Meu objetivo aqui é outro. Meu objetivo aqui é estudar o nuvem e estudar o verbo ouvir no imperativo, né? Ouviu. Ouçam. Quero estudar essas duas palavrinhas. Por quê? Porque as duas nos remetem a passagens muito específicas e muito relevantes do Velho Testamento. Então, quem conhece o Velho Testamento, quem conhece, já leu os livros do Velho Testamento, quando lê esse versículo aqui, opa, eu sei do que ele está falando. Eu sei quais são as referências cruzadas ligadas ao Velho Testamento. Vamos ver quais são? Pois bem, a primeira delas está em Êxodo, capítulo 40, versículo 35 de Êxodo. Moisés não pôde entrar na tenda da reunião. Então, depois que eles estavam no deserto, havia um tabernáculo, uma tenda, que foi construída para ser uma espécie de templo provisório dos judeus, enquanto eles estavam em trânsito, em peregrinação. Então, Moisés não pôde entrar na tenda da reunião, porque a nuvem, Anam, aliás, com N no final, Anam em hebraico, nuvem, a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. É uma bela história. Você pode ler Velho Testamento de forma literal, são os fanáticos. Você pode ler o Velho Testamento desprezando. Ah, esse texto confuso. Ou pode ler o Velho Testamento e falar, opa, tem coisa aqui. Vamos entender. A climatologia do local, tanto da Palestina quanto do deserto do Sinai, para a gente entender a história da nuvem. Imagina que você vive num lugar que chega a ficar 5, 6 anos sem uma chuva. Tem uma chuva. Céu limpinho. Seco, mas seco. Extremamente seco. E aí, de repente, começa a se formar uma nuvem de chuva. Sabe aquela nuvem de tempestade? Uma nuvem, ela é chumbo, né? Pesada, né, Muri? Aquela nuvem pesada. Aquilo já te causa um certo frisson, né? Uma euforia. Vai chover. Só que você já tem uma experiência nessa região de que quando essa tal chuva desaba, precipita, para usar um termo mais científico, né? Quando ela precipita, ela lava tudo, porque a região é escarpada, a geologia, a topologia do local, aliás, a topologia é toda cheia de picos, cordilheiras e vales. Então, essa chuva, quando cai, ela cai lavando tudo e correndo por entre esses vales. São chuvas torrenciais, assim. Aí começa a chover e não para de chover, e chover forte. Quem está ali no vale, se não subir para um lugar alto rápido, é lavado. Vai embora com a chuva. Aqui em Minas a gente chama de toró, né? Toró, né? Quando vem, chove lá na cabeceira, né? E vem, se você estiver ali perto da cachoeira, é um perigo. Muita gente morre, desencarna ali assim. Então, essas chuvas são terríveis.
São terríveis. Só que elas vêm lavando tudo e espalhando detrito, tombando árvore, matando bicho afogado. E esse material, essa matéria orgânica toda, depois que ela passa, fica ali depositada no solo e torna tudo mais fértil, verde. Os poços todos que eram escavados, eles ficam fartos de água, né? Enfim, essa nuvem, quando ela aparece, ela provoca no habitante da região um misto de sentimento de temor, de pavor, de pânico e de euforia, alegria e contentamento, porque ela em si é terrível. Num primeiro momento ela representa morte, ela representa destruição, mas na sequência ela representa vida, rejuvenescimento, vigor, florescimento. Entenderam? Por isso que os hebreus associaram a presença divina, Deus presente, a essa nuvem. Anã, nuvem. Na tradição, não no texto bíblico, na tradição oral, na Mishnah, eles chamam de Shekinah. Tem até igreja evangélica que chama Shekinah. Essa palavra não aparece na Bíblia, viu, gente? Quem procurar Shekinah na Bíblia, ou quem diz... Tem, às vezes, religiosos que falam, porque é Shekinah, não está na Bíblia. Essa palavra é na tradição. Ela quer dizer presença, habitar. Essa presença divina é tão forte que ela habita. Ela chega e mora dentro da gente. É complexo isso que eu estou explicando. Estou fazendo um esforço danado. Mas é assim, você vê a nuvem. Pronto. Os sentimentos que aquela nuvem gigantesca, medonha, vai te provocar, não estão na nuvem. Onde é que eles estão? Em você, entendeu? Então é como se essa nuvem tivesse presente ou habitando em você, não lá. Ficou claro isso, gente? Entenderam agora o versículo de Êxodo? Vou ler de novo, vocês vão entender. Olha, Moisés não pôde entrar na tenda da reunião, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Aí o tabernáculo, aqui eu estou sobre, enchia o tabernáculo. Mas um misto de emoções. Esse é o primeiro passo. Entender o que a palavra nuvem representa para esse povo. O que uma nuvem no céu representa para eles? Eita! Vai ter toró. vai encher. Vai ter torrentes. Né? Vai ter bicho morto também. Vai ter casa destruída. Mas depois vai ter solo fértil. Vai ter poço cheio. Entenderam? Bom. Agora vamos para um outro nível de entendimento. Agora um outro nível. A tal presença de Deus. Claro, toda manifestação natural, todo fenômeno natural é a presença divina. Uma chuva, né? Uma flor desabrochando, uma galinha botando um ovo, isso tudo é presença divina. Só que a presença divina que nós vamos trabalhar aqui é Deus se fazendo presente nas nossas vidas terrivelmente, tal qual a nuvem de chuva na Palestina. Terrivelmente. Como assim, terrivelmente? Deus, ele é a borboleta batendo asas, né? Aquela coisa assim, né? A trajetória da borboleta é confusa, né? Mas é graciosa. Mas Deus também é um rinoceronte dando uma chifrada na parede. Não é Deus também? Deus é um olho d'água. Quem já viu a nascente do São Francisco, lá na Serra da Canastra? É um olho d'água ali brotando.
nascente de São Francisco, no Parque Nacional da Serra da Canastra. Um olhozinho d'água. Alguns metros lá adiante é a Casca d'Anta. 180 metros de queda. Que coisa. Isso tudo é Deus. Então, hoje nós vamos falar dessa presença terrível de Deus na nossa vida. Quando ele se faz presente, quando ele se afirma na nossa vida, tal qual a nuvem gigantesca, carregada, lá no deserto Sinai ou lá na Palestina. Luiz, ainda não captei. Se vocês puxarem na memória, vocês vão lembrar das vezes em que Deus se manifestou na vida de vocês de forma terrível. Sabe o Linhas Tortas? Sabe o Linhas Tortas? Linhas Tortas é aquela presença que você, às vezes, quase não admite que seja Deus, ou se admite blasfemando. Ô, Senhor! Oh, meu Deus! Não é assim? A enchente que lhe destruiu a casa de um casal recém-casado que tinha parcelado os móveis em 12 vezes e que a enchente levou tudo. Você vai culpar quem? Lógico. Claro, né, Muriel? Aí você tem que ir lá, um plano diretor da prefeitura, quem deixou ter casa ali, cadê os fiscais? A construtora que subornou não sei quem para construir no Barranca. Excluído isso, existe o fenômeno da chuva. Existe o solo ali da Mata Atlântica, que é argiloso. Então, existe, sim, a presença, os desmandos do homem, mas existe também um fenômeno natural, climático, às vezes, geológico. Existe um terremoto ali que destruiu uma cidade inteira. Como existe também o carro que capotou, ceifando a vida de uma família toda, porque houve negligência humana, velocidade excessiva, o álcool com volante, mas existe também aquela fatalidade. Aconteceu porque aconteceu. Por alguma razão espontânea e natural, sabe, o carro saiu da pista e capotou. Esses fenômenos de origem espontânea, que o próprio homem não consegue perceber a presença dele no fenômeno, e que chega na vida das pessoas, causando um impacto psicoemocional muito forte, é uma Shekinah, é uma presença divina. É uma anã, é uma nuvem. Chum. Num primeiro momento, cheira a destruição. Cheira a aniquilamento, a morte, a dor, a sofrimento, a lágrima. A longo prazo, daquela lama, floresce. E onde floresce, frutifica. Só para explicar esse primeiro versículo da referência cruzada. Aí tem um versículo em seguida, clássico. É considerado o versículo mais importante de toda a Bíblia. O Shema. Os judeus chamam de Shema. Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel. Verbo ouvir no imperativo. Shema. Ouve. Shema, Israel. Vou falar em hebraico porque vai ser importante aqui. Shema, Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Em português. Ouve, Israel. O Senhor é nosso Deus. O Senhor é unidade. O povo traduz errado. Vocês vão achar tradução que é assim. O Senhor é único. Ou o Senhor é um. Está errado. O errado é unidade. Vou explicar por quê. Olha só.
Quando você olha em hebraico, tem uma palavra, para não usar o tetragrama, porque ele é impronunciável, o nome de Deus é impronunciável, são 4 consoantes. Aí você usa adjetivos. El Shaddai, Adonai, Adonai, aqui no caso. Aí você traduz como o Senhor, o Eterno, Hashem, o Eterno, né? Adonai é o Senhor. Só que esse adjetivo, em hebraico, ele é feminino. Usa um adjetivo feminino para se referir a Deus? Sim. Adonai Eloheinu. A palavra Eloheinu começa com El. El é Deus também. Elohim, deuses, né? El é um adjetivo para Deus. El quer dizer Deus. Um Deus. Só que o adjetivo é masculino. O Senhor é nosso Senhor. Adonai Eloheinu. O Deus é nosso Deus. Só que Adonai é feminino e El é masculino. Na mesma frase. Gente, isso não é difícil de entender. Sabe quem primeiro na cultura brasileira explicou esse versículo? Pepeu Gomes. Se Deus é menino e menina, sou masculino e feminino. Quem lembra dessa? Né? Deus é Adonai e Deus é El. Deus é feminino e Deus é masculino, mas não no sentido de gênero, e sim no sentido de natureza, quanto à maternidade e à paternidade. Apesar que a minha mãe me põe em dúvida com relação a essa explicação, mas eu vou explicar mesmo assim. Porque Adonai, sendo um adjetivo feminino, fala da porção de Deus, ou da fração de Deus feminina, materna, que dá colo, que dá chamego, que fala com a voz mansinha, que dá o peito. E o El é a fração masculina da energia, da condução. Eu vou falar para o seu pai. Quando seu pai chegar, entendeu? Não é assim? Eu disse que minha mãe põe em dúvida, porque minha mãe não é brincadeira, não. Ela tinha uma Havaiana assim, teleguiada, sabe? Se bem se eu fizia a curva, a Havaiana ia atrás. Assim. Guiada por termoguiada. Então, mas em síntese é isso, sabe? Só que olha que bonito que é esse versículo. Primeiro fala assim, Deus é o nosso Senhor. Ou seja, o Deus feminino é o nosso Deus masculino. Adonai é El. Na sequência, diz assim, o Senhor é unidade. Viu por que a tradução correta é unidade? Adonai Echad. Ele é feminino e masculino num só. Deus é pai e mãe. Deus não é pai só. Ele é pai e mãe. Ele é energia e amor. Ele é ternura e dureza. Ele é macio e áspero. Deus é agridoce. Entendeu? Errado. Unidade. Ele é unidade. Por isso que é errado traduzir o errado como Deus é único. Esse não é um versículo monoteísta. Não é. Ele é um versículo que descreve a natureza de Deus. Deus é energia. Deus é a borboleta batendo asas e Deus é o trovão, é o raio partindo uma árvore no meio. Tudo é Deus. Ficou claro? Olha, o versículo começa dizendo assim, ouve Israel. E o nosso versículo da passagem, aparece uma nuvem e da nuvem uma frase. Sai da nuvem uma frase dizendo,
houve Jesus. É uma referência ao Shema, como a dizer, Jesus está dizendo isso aqui, está explicando isso aqui o tempo todo. Ouve ele. E na ausência encarnada de Jesus, isso também será dito através da nuvem. Entendeu? É como assim? A nuvem diz? A nuvem diz. É o trovão da nuvem. O problema diz. A dificuldade diz. O desastre diz. A tragédia diz. O cataclisma diz. Uns vão entender o que está dizendo, outros não. Mas o barulho, a nuvem vai fazer barulho cada vez maior. Por isso é que eu hesitei ao máximo, mas depois eu falei, gente, eu preciso vencer este tabu em minha vida. Eu já sei dessa lição há muito tempo, tem 12 anos de Mildin, nunca a usei aqui no Mildin, por razões que os senhores e as senhoras já conhecem. É uma passagem, que agora eu vou usar ela para ilustrar, para tornar mais claro isso que eu expliquei até aqui, que está no livro Ação e Reação. Quem já leu Ação e Reação vai se lembrar do capítulo 18, Resgates Coletivos, que descreve a ação de André Luiz, né, a turma toda em torno, Hilário, Drúzio, né, Silas, para socorrer um desastre de avião. Eu leio com dificuldade, porque vocês sabem que eu tenho dificuldade com avião, né? Eu fico pensando em ler essa passagem voando de avião. Qualquer dia eu vou encarar e vou fazer essa experiência, eu conto para vocês depois. Pois eu conto para vocês. Mas é um capítulo forte, porque, de fato, é a descrição de um socorro da espiritualidade a um desastre de avião, sabe? Imagina o que é para mim ler isso aqui. Mas eu li bravamente e para a gente poder entender algumas coisas hoje. Bom? O que eu quero que vocês já adentrem essa leitura sabendo, e aí eu recomendo quem está lendo Ação e Reação, agora está com clima, né? Porque tem o filme, né? Nosso Lar 2 aí, tá hoje entrou, hoje, né? Amanhã, dia 25, vai entrar em cartaz. Então tá com clima de André Luiz. Eu falei, vou levar o André Luiz, né? E aí eu trouxe essa passagem. Capítulo 18, livro Ação e Reação, resgates coletivos. Todas as vezes que um resgate coletivo se torna manchete de jornal, aqui nós vamos trabalhar com um desastre de avião, uma queda de avião, mas pode ser um terremoto, pode ser um tsunami. Vocês lembram do tsunami? 300 mil mortos, 400, chegou a 600 mil mortos, não me falha a memória, né? Pode ser um naufrágio de um navio, Titanic, né? O desastre, né? Aí, no caso de Mariana, dona Joana, eu acho que ali tem mais do homem do que de Deus, né? Uma certa mineradora muito famosa por aí, né? Ela é mais... Isso, agora. É necessário que haja um escândalo, mas ai de quem for responsável pelo escândalo, né? Claro que houve ali um resgate coletivo, mas um resgate coletivo em função de um crime, né? Essa mineradora, ela é criminosa. Um crime. Eu vou trabalhar com aqueles casos em que realmente, tinha que ser. Sabe quando a gente fala assim, esse aí, fatalidade. Exatamente. Nós vamos trabalhar com essas circunstâncias, que é o caso desse desastre de avião. Não teve falha humana aqui. Foi uma fatalidade. Né? A máquina talvez tenha falhado, mas não por falta de manutenção, sei lá. E outras situações análogas. Todas essas situações, elas, lógico,
primeiramente impactam os espíritos que desencarnam no processo, são os primeiros impactados. E aí tem as razões kármicas, que nós não vamos analisar hoje. Em seguida, os familiares e amigos. Porém, num terceiro movimento, e é esse o que me interessa, é esse que eu quero estudar hoje, é o impacto que esses desastres, essas fatalidades têm na sociedade como um todo. Ninguém teria medo de avião se todas as quedas de avião, todos os desastres de avião tivessem sido ocultados à sociedade. Ninguém soubesse. A gente só tem medo de avião porque esses desastres se tornam públicos, então pode cair. Entendeu? Agora, o que a gente não para pensar é as implicações que essa expectativa tem, ou poderia ter, e seria o certo ter, na maneira como a gente vive. Vou ser mais claro. Se você sabe, tem a convicção de que ao entrar no automóvel, ao entrar no avião, no elevador, de que uma fatalidade pode te fazer desencarnar naquele momento, você começa a repensar bem a maneira como vive. Entender? Então, esses resgates coletivos, eles atendem a 2 objetivos por parte da espiritualidade. O primeiro, permitir o resgate de débitos kármicos por parte das vítimas e as pessoas ligadas às vítimas. Segundo, chacoalhar, balançar a sociedade como um todo. Entenderam? É como se o desastre de avião, o naufrágio do navio fosse uma nuvem e da nuvem uma voz dizendo: Deus é unidade. Deus é energia também, e Deus é ternura também. Deus vai se fazer presente através do socorro, mas também vai fazer presente através da dor. Vamos seguindo, vocês vão entender. Eu ainda tirei umas partes, viu, gente? O texto é mais forte. E tem um detalhe aqui importante. Quando surge, né, o Druso, ele fala, temos que fazer o socorro, o André Luiz, ele pensa assim, e se a gente pudesse ir acompanhar o resgate e não é permitido? Fala para ele assim, você não vai acompanhar, porque com certeza você depois vai querer pôr isso nos seus livros. E nós não queremos que aquilo que você veja assuste as pessoas, cause pânico nas pessoas. Que elas tenham, por exemplo, medo de voar com aquilo que você vai descrever. Então é melhor você não ir. E não deixa ele ir. Então a leitura já é tensa. Só que o benfeitor falou, você não vai não, porque você vai querer relatar tudo que vai ver e não convém. Bom, vamos lá. Entendíamos com Silas, André Luiz, né, dizendo, entendíamos com Silas acerca de variados problemas, quando o expressivo chamamento de Druso, benfeitor Druso, nos reuniu ao diretor da casa, em seu gabinete particular de serviço. Então estava lá André Luiz, Silas, Druso. O chefe da mansão transitória, quem lê o livro ou vai ler, vai saber do que nós estamos falando. Foi breve e claro. Apelo urgente da terra pedir auxílio para as vítimas de um desastre aviatório. Um desastre de avião. Então chegou na mansão transitória, né, Euridice? Um chamado urgente para socorrer as vítimas, todas desencarnadas, não teve sobrevivente, as vítimas de um desastre de avião. Em pleno quadro inquietante, um ancião desencarnado, é porque aí
só descreveu a cena, né? Para poder ter um primeiro contato com o chamado, na época que o livro foi psicografado, isso era um negócio meio viajado, mas hoje para a gente é natural. Um telão projetou as imagens do local do acidente. E as primeiras equipes espirituais que chegaram lá projetaram para a mansão as imagens do desastre. Só que um detalhe, quando o Globocop, né, aparece lá filmando o local em que o avião caiu, a gente vê só a fuselagem. Eles viam os espíritos desencarnados também. Estão acompanhando? Então, a imagem que projetou lá na sala de reunião foi essa. Em pleno quadro inquietante que eles estavam vendo, um ancião desencarnado, de semblante nobre e digno, formulava requerimento comovedor. O chefe da expedição de socorro. Olha, precisamos de reforço aqui. Rogando à mansão a remessa de equipe adestrada para a remoção de 6 das 14 entidades desencarnadas no doloroso sinistro. Sublinhei porque aqui começa a nossa reflexão. É para doer, viu, gente? Para assustar mesmo. A passagem é assustadora, a ideia da nuvem. Olha só. Nós vamos falar de um drama dentro do drama. O drama não é só desencarnar. O drama é como você desencarnou. Das 14 vítimas, só 6 iam receber socorro. Estão começando a entender? Eu decidi não ler o resto do trecho, que é descrito no Ação e Reação, então eu vou só resumir, para não assustar tanto. As outras não iam receber esse socorro imediato. Isso quer dizer que as outras estavam, para usar um termo que o próprio André Luiz usou, enfaixadas, algemadas ao corpo. E porque estavam conectadas ao corpo ainda, vocês imaginem, acidente de avião, a espiritualidade não tinha como socorrer. Não é que não quiseram. Não era possível prestar socorro a esses espíritos. Dos 14, só 6 tinham condições imediatas, atordoados, tontos com o episódio. Mas 6 tinham condições de receber o socorro imediato. Os outros não. Estão sentindo o drama? Vocês vão ver onde nós vamos chegar. Continuando. O quadro patético era tão real à nossa observação, eles estavam ainda visualizando as imagens projetadas, que podíamos ouvir os gemidos daqueles que despertavam desfalecentes. Então, gente, não era essa imagem do Globocop, não, era outra. É ainda mais, para o André Luiz, era ainda mais, Hilário, o André Luiz, era ainda mais assustador, porque eles estavam vendo aquelas vítimas desencarnadas, mas para eles, vivas, em agonia, em aflição. As preces dos socorristas e as conversações dos enfermeiros que consertavam providências à pressa. Então, eles estavam lá, os benfeitores estavam lá para socorrer. Mas alguns não tinham condição de ser socorridos. Presos ao corpo. Em poucos instantes, diversos operários da casa puseram-se em marcha na direção do local minuciosamente descrito. Aí a equipe da mansão começou a se movimentar para ir. A coisa tá feia lá mesmo. Por que eles consideravam grave? Por causa dessa problemática. Dos 14, só 6 puderam ser socorridos de imediato. Os outros, eles não iam deixar lá abandonados. Mas tinham que ir lá, ia ser um processo mais complexo. Desvencilhá-los daquela cena e encaminhá-los para hospitais no mundo espiritual. Era muito trabalhoso. Foi nessa hora que Hilário e André Luiz pediram para ir. Eles eram residentes de medicina, né? A gente pode ir para ajudar? Não.
Não vai, André. Porque o que você vai ver lá, você vai querer descrever e não convém. O que você viu na tela, no monitor, as imagens projetadas, já foi o bastante. Já tem material aí para você escrever. Aí o Hilário pegou e falou assim, tá, mas a gente quer saber mais coisa. Então, olha, cientes de que o generoso mentor poderia dispensar-nos mais tempo, aproveitamos o ensejo para versar a questão das provas coletivas. Tá, então já que a gente não pode ir, a gente pode entrevistar o senhor sobre o assunto? A gente pode conhecer melhor o assunto? Ah, tudo bem. Aí pode. Hilário abriu o campo livre, ele começou as perguntas ao debate, perguntando, respeitoso, por que motivo era rogado auxílio para a remoção de 6 dos desencarnados, quando as vítimas eram 14. Então, a primeira pergunta do Hilário é a básica. Vamos refletindo aí, a gente tem tudo a ver com o nosso versículo de hoje. Por que só 6? Por que não 14? Foi a primeira pergunta. E os outros? E aí vem a explicação do benfeitor. Não podemos esquecer que o desastre é o mesmo para todos os que tombaram. A morte é diferente para cada um. O desastre é o mesmo. Mesmo. Estavam no avião, era o mesmo avião, era o mesmo aparelho, foi a mesma falha no equipamento, caíram, desencarnaram. O desastre é o mesmo, mas a morte é um fenômeno individual. A morte não é um fenômeno coletivo. A morte, no seu sentido espiritual, é um fenômeno individual. Cada um morre de uma maneira. O que a gente vai aprofundar aqui é saber o que diferencia, Tonzinho, a morte de um e a morte de outro. Crucificação. Tinha 3 sendo crucificados. Os 3 estavam morrendo da mesma maneira? A cruz do meio era do Cristo. Eles encarnam de uma maneira, os 2 ladrões de outra maneira. No momento serão retirados da carne tão somente, carne morta, viu, gente? Serão retirados da carne tão somente aqueles cuja vida interior lhes outorga a imediata liberação. Então não é Deus, não são os espíritos que determinam quem vai sair da carne ou não. É a vida interior do sujeito. Foi uma escolha de vida. Como ele escolheu como ia viver, também escolheu como ia morrer. E existem 2 sentidos. Tem o espírito que na vida caminha ao encontro do corpo, das necessidades do corpo, dos anseios do corpo, dos prazeres do corpo, e aquele que caminha ao encontro do espírito, as necessidades, os anseios do espírito. Quem se volta para o corpo, está fechado com o corpo. Quem se volta para o espírito, está fechado com o espírito. Esses ligados ao corpo viveram para o corpo. É diferente. Isso mesmo. Exatamente. O seu Ademo foi no ponto. Ah, mas, Luiz, eu ouvi falar, já li nos Espíritos, vi outras palestras, que o karma é coletivo, ou seja, a razão de desencarnarem ali, naquele dia, naquele local, é a mesma. Cometeram, às vezes, o mesmo crime juntos no passado. Exato, é isso mesmo. Só que de lá para cá, muita coisa mudou. Alguns despertaram e foram viver por espírito. Outros, não. Portanto, a maneira como vão desencarnar resgatando o tal karma é distinta. Fala, Tonzinho. Oi? Ah, Tonzinho, desencarne de avião. Não existe essa metáfora que você está fazendo. É simples assim. Caiu um avião.
Tem espírito que fica grudado no corpo. Tem espírito que é imediatamente encaminhado para um hospital no mundo numa colônia. O que determina que uns permaneçam ali em estado de demência, de loucura, às vezes descontrolados, gritando, outros latentes, dormindo, mas ligados ao corpo. E outros não. Outros têm... Olha, eu sei de uma história linda, uma psicografia do Chico, inclusive, de uma professora que desencarnou num acidente de ônibus. Ela e a equipe toda ia dar aula em outra cidade, o ônibus caiu numa ponte, caiu no rio. Olha o que eu vou relatar para vocês, uma psicografia, uma carta espiritual do Chico, que eu acompanhei de perto, na minha infância ainda, né, mãe? Antes do ônibus cair, ela teve uma parada cardíaca, dormindo. Ela não desencarnou com o acidente. Sabe por quê? Ela era um espírito tão elevado que ela desencarnou com a parada cardíaca, dormindo, o ônibus inteiro dormindo, viajando de madrugada. Ela teve uma parada cardíaca, emancipou do corpo e foi ajudar a equipe espiritual que ia socorrer os acidentados do ônibus onde ela estava. Ela desencarnou antes para ajudar quem estava no ônibus com ela. Entendeu? Por quê? Tinha mérito. Baluarte, assim, pioneira do espiritismo ali na região de Frutal. Ela desencarnou antes, aí o ônibus caiu da ponte. Quando ela aproximou da ponte, já aproximou o Augusto César, que era um espírito que ela estava acostumada a ver, porque ela era médium. Ela reconheceu, já falou, desencarnei. E não se abalou com isso. Tá tudo certo. E aí, o que é para eu fazer? Augusto César, filho da dona Yolanda César, e a equipe espiritual falou assim, ó, você desencarnou antes para ajudar a gente, vamos lá, tem serviço. E ela já desceu o barranco com a espiritualidade para socorrer os companheiros, os outros professores que tinham desencarnado no acidente. Entenderam a diferença? Só que quem conviveu com essa mulher, Maria do Carmo, o nome dela, quem conviveu com ela, essa professora ali da cidade de Fronteira, na divisa ali, com São José do Rio Preto, quem conviveu com ela, sabe como ela viveu. Não se espantou quando chegaram as notícias, através da psicografia do Chico, de como ela morreu. Não se espantou. Ela deixou um filhozinho de 3 anos de idade, na ocasião. Uma filha de 7, um filho de 3. Não se espantou com a notícia. Ela morreu como viveu. A mulher vivia para o espírito. Caridosa, generosa, dedicada à periferia da cidade onde ela morava, dedicada aos pobres. Uma médium de uma disciplina incrível. Viveu para o espírito. Desencarne para ela chegou dessa maneira. Tá claro até aí, gente? Podemos avançar? Ó. Quanto aos outros, cuja situação presente não lhes favorece, o afastamento rápido da armadura física permanecerão ligados por mais tempo aos despojos que lhes dizem respeito. Vão ficar ligados ao corpo em decomposição. É para assustar mesmo hoje. Não estou querendo gerar medo, não. Eu só estou seguindo na linha da literatura do André Luiz. A pergunta é, por que o André Luiz fez um relato desse no capítulo 18 de uma das suas obras? Gente, André Luiz, não é para a gente ir lá no cinema comer pipoca. Tem que ir nos livros. E se perguntar, por que o autor fez questão de descrever um desastre de avião em uma de suas obras? Por que o Aloysio escolheu este capítulo para falar de nuvem da presença? Para falar do Shema, para falar do Deus que abraça, mas que também puxa a orelha. Por quê? Olha aqui, ó. A descrição é essa. Tem espírito que fica ligado ao corpo. A pergunta do Hilário é brilhante e simples. Quantos dias? Ó, temos espíritos que vão ficar presos ao corpo mais tempo. Hilário, quanto tempo? Quanto tempo vão ficar ali? Porque para um corpo, num desastre desse,
Um dia ou 2 dias faz diferença. Faz diferença. Quantos dias clamou meu colega incapaz de conter a emoção de que se via possuído? Não é uma coisa fria. Eu não estou fazendo essa aula friamente. Eles não fizeram essa pergunta friamente. Pelo contrário, só Deus sabe o que me custou fazer essa aula. O que me custou fazer essa aula. E eu sei que nesse momento, nesse exato momento, parentes, familiares de vítimas de desastres estão acompanhando essa aula. A questão é, eu posso ficar angustiado pensando nos que foram ou ficar angustiado pensando em quem ficou. O objetivo da aula é que quem ficou pense sobre o como tem ficado. Entenderam? Essa risada minha é de nervoso. Sabe? Quem já foi tá ótimo, tá tudo bem, tá tudo certo. A pergunta é, se amanhã um fenômeno natural desse, calamitoso, me levar para o plano espiritual, como é que eu chego lá? Essa é uma pergunta bíblica. Essa é uma pergunta bíblica. É o Lázaro com o rico. E aí, chega do lado de lá. E aí, como? Então a pergunta é, quanto tempo vai ficar ali do corpo? Resposta. Depende do grau de animalização dos fluidos que eles retêm o espírito, a atividade corpórea. Os fluidos, a energia, o fluido animal vital pode ser mais denso, ou seja, os laços que conectam a célula do perispírito à célula do corpo podem ser mais apertadinhos, mais justinhos, ou podem ser mais leves, sutis. O que determina isso? Como você lida com o corpo. A vaidade do corpo. O apego ao conforto. Estão vendo, gente, como a gente volta sempre no mesmo assunto? A gente gosta demais de comer bem, de vestir bem, de morar bem, né? Sabe, à medida que você vai se despreocupando com isso, o Simão Pedro de Lima, acho ótimo que ele fala assim, tem que comer. Quando pergunta assim, mas isso não é instinto de conservação? Não, instinto de conservação é assim, tenho que comer, ponto, não importa o quê. Tenho que beber, ponto, não importa o quê. Tenho que vestir, ponto, não importa o quê. Quando você está muito preocupado em o que eu vou comer, o que eu vou beber, bebo isso, mas não bebo aquilo, como isso, mas não como aquilo, visto isso, mas não visto aquilo, é sinal que quem está no comando, no volante, é o corpo, não o espírito. Digo o corpo, a nossa parcela do psiquismo materializada. O corpo em si, coitado, ele é mais vítima, né, que tudo. Oi, Eurídice. No Obreiros de Vida Eterna, né? Obreiros. O caso do Dimas é lindo, né? Soube viver, né? O Dimas é um caso emblemático de como soube viver. Mas voltando aqui, ó. Alguns serão detidos por algumas horas. Outros, talvez, por longos dias. Quem sabe? O corpo inerte nem sempre significa libertação da alma. O gênero de vida que alimentamos no estágio físico dita as verdadeiras condições de nossa morte. Então, gente, assim, nós vamos criar aqui 2 situações. Tem vidas totalmente materializadas. É o sujeito que vive para trabalhar, ganha dinheiro. Para quê? Para usufruir de prazeres. A bebida mais cara, a comida mais cara, o passeio, todo final de semana. Eu trabalho a semana inteira para no final de semana eu passear mesmo. E passeio, diversão, lazer.
E luxo, 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 conforto, conforto, conforto. Vive assim. Por que ele vive assim? A lógica de vida é a seguinte: amanhã eu posso morrer, vai acabar mesmo, é só aqui, eu vou viver aqui. Entendeu? Aí toma um susto, quando descobre que não era só aqui. Eita! E tem um segundo caso. Aí, nesse caso, eu apelo aos religiosos. E os espíritas, inclusive. É quando, olha só, a gente acredita que só alguns itens desse sensualismo, dessa maneira sensual de viver, representam pecado. Mas a ostensividade com que se vivencia os outros prazeres, não. O que eu quero dizer com isso? Fumar e beber não pode. Aí o sujeito, eu sou espírita, vou na casa espírita, mas e como é que você se relaciona com os outros prazeres? Promoção no emprego é um prazer. Quem trabalha para viver uma promoção no emprego, para expandir os negócios, isso é uma forma de prazer, isso mexe com a endorfina do corpo, não é? Você é viciado em outra química, a química corporal, dos hormônios. Extrato bancário, puxei, nossa, multiplicou. Nossa, foi uma descarga, sabe? Serotonina, endorfina, as drogas prazerosas, todo no corpo, assim. Nossa senhora, comprei um sapato da Carmen Stefan, pus no pé a mulher, né, no caso. Nossa, que coisa linda, né? Fiz um procedimento estético qualquer, fiquei bonitona. Aquele prazer é química, é neuroquímica. O vício em informática, em internet, em rede social, a popularidade, seu nome, você em evidência na internet, no YouTube, papapá, papapá. Isso é química. Prazer corporal. Por que não? Se você vive assim e é religioso, aí a coisa é um pouco mais complicada, porque amanhã você desencarna e a sua condição de religioso, o que você sabe de religiosidade, sua Adelma, não te libera num processo desse. Mas como assim, Aloysio? Um espírita pode ficar ligado ao corpo em decomposição também? Sim! Mas mesmo se ele não fumou nem bebeu? Sim! Mesmo se ele não traiu a esposa? Claro! Basta que ele tenha virado um trade maníaco, viciado em aplicar, investir na bolsa e todo dia. Ele não pode ver um celular que ele está conferindo quanto que ele ganhou ou perdeu. Basta que ele seja assim. Basta que ele seja um alucinado em preencher o Lattes com títulos e títulos e títulos e títulos de palestras e doutorado e pós-doutorado e congressos e só vive para isso, não por amor à ciência, por amor a si mesmo. Que ele é um viciado na química do prazer. A droga do prazer que descarrega no corpo, sabe? Aquela mesma que você droga que você gosta quando come um chocolate, sabe? O prazer do chocolate. Pois é, tem gente que sente prazer com uma postagem curtida mil e tantas vezes. Bombei. Esse sujeito, mesmo se ele for espírita, se ele leu toda a obra do André Luiz, se ele desencarnar com esse grau de apego à química do corpo, ele vai ficar ligado a quê? Ao corpo, porque ele não quer perder essa química. Pior, aí sabe o que vai acontecer? Ele vai tentar jogar na cara dos benfeitores isso. Mas eu trabalhei no centro espírita tantos anos, eu era um palestrante famoso, tanto. Lascou, meu. Perdeu o Playboy. Você sabia mais que todo mundo. Você sabia mais que todo mundo. E ó, a coisa fica mais feia. Aí vem outra pergunta. Não, ainda o mesmo comentário da mesma pergunta sobre quanto tempo você fica ligado ao corpo. Engraçado que eu tô lendo. O pessoal parece que não leu André Luiz, né? Todo mundo que no movimento espírita lê André Luiz, fica assim, eu já vi casos de espíritos que ficam ligados ao corpo. Mas assim, de gente que era ateu. Sabe?
Eu lembro uma vez a dona Joana me falou um negócio, eu fiquei pensando, sabe, vai lembrar disso. Tem gente que acha que vem de família espírita. Ah, eu sou a terceira geração espírita, sou a quarta geração. Né? Besta espírita. Esse negócio do besta espírita é de uma antipatia enorme. Isso. O sujeito nasceu no berço espírita e vai ter um túmulo materialista. Um túmulo de materialista. Um berço de espírita e um túmulo de materialista. Aqui, ó, continua. Quanto mais chafurdamos o ser nas correntes de baixas ilusões, título, cargo, fama, luxo, conforto, beleza, tudo isso. Correntes de baixas ilusões, eu sublinhei aqui. Mais tempo gastamos para esgotar as energias vitais. Que é assim, um espírito com muito mérito, por exemplo, o irmão Jacó, Frederico Figueiredo lá, os espíritos vêm e dão passes de limpeza, de higienização no corpo. Porque fica algum vestígio do fluido vital ali no corpo em decomposição, já em decomposição. Eles fazem essa higiene, e ao fazer essa higiene, o espírito desencarnado perde a conexão com o corpo. Total. Agora, se esse espírito tem esses vínculos fluídicos muito fortes, muito intensos, e a própria família, no velório, não cria condições para que esse processo de higienização aconteça, enquanto tiver vestígio do fluido animal que ele utilizou em vida no corpo, ele está ligado ao corpo, sentindo as coisas do corpo. Muito embora não tenha mais o vínculo principal, o vínculo de vida com o corpo. Aí quem frequenta reuniões mediúnicas sabe as condições em que esse espírito se manifesta. Gente, um espírito que comunica numa reunião mediúnica, não necessariamente ele está no salão, né, Adriana? Do lado do médium, não. Tem espíritos que, de repente, começa a comunicação assim. Eu estou aqui na minha casa, eu estou aqui no meu quarto, eu estou aqui na minha Ferrari, eu estou aqui na minha mansão. Estou aqui. Quem está falando comigo? Oi, meu irmão. O médium é um, sabe o que é isso? Latinha com barbante, telefone. O médium é um canal, é um instrumento de comunicação. O espírito não está ali. Por quê? Porque mentalmente, psiquicamente, ele está lá com o corpo. Com o corpo. A gente já teve reuniões mediúnicas, né, Adriana, de espíritos ligados ao corpo, cujo corpo não havia sido encontrado. Não foi sepultado, porque a família... Olha, a minha família não encontra meu corpo. Sofreu um processo de afogamento e não encontrava o corpo. Mas ele estava lá, com o danado do corpo. O danado do corpo, que é uma ferramenta maravilhosa, é um instrumento de vida, para você gerar vida, você gerar felicidade. O corpo não é um instrumento de vivência do prazer, não é. O corpo não é um cabide onde a gente pendura a roupa, a joia. Não é. Vou falar um negócio aqui duro, hein? Duro. Procedimentos estéticos. Vários. No mundo onde existe um país como o Malawi, é um crime, não vou falar social, não, é um crime perante a lei de Deus. Não importa quanto dinheiro você mande para a Fraternidade Sem Fronteira. Aquele valor que você pagou num procedimento estético também podia ter ido. Deixou de ir. Estou falando é sério, hein? Você lutar para que a pele do rosto não sofra a ação natural da gravidade, no mundo em que tem gente que luta para amamentar uma criança, é um crime. Que uma hora ou outra você vai responder por ele, assim, ó. Assim.
Casca fortuna com botox, lá, as larvas estão comendo tudo. Os bichos estão comendo tudo botox. Olha lá, virou comida de minhoca. Virou comida de minhoca. Ó, continua aqui, ó, para a gente fechar. E quanto mais nos submetemos às disciplinas do espírito, que nos aconselham equilíbrio e sublimação, mais amplas felicidades conquistaremos para a exoneração da carne, em quaisquer emergências de que não possamos fugir, à face dos débitos contraídos perante a lei. Você vai ter que desencarnar num resgate coletivo desse, por questões kármicas? Vou. Não tem como. Você está na ficha. Você tem que limpar a sua ficha, que está seu débito. Mas em que condições psíquicas os benfeitores socorristas vão te encontrar num desencarne desse, Adelmo? Dando trabalho para os espíritos? Não, é meu corpo. Mas é com ele que eu viajava. É com ele que eu ganhava títulos acadêmicos. É com ele que eu fui eleito tantas vezes. Governador, prefeito, vereador. É a história do avião, gente. O que é desencarnar com disciplina? Chico, você não tem por que se apegar a esse corpo seu, porque você só usa ele para uma coisa. Para escrever livro. O Chico não usava o corpo para outra coisa. A não ser instruir, consolar. Então, na verdade, a chamada de atenção do Emmanuel, na folclórica passagem do avião, é: Chico, porque quem tem que estar nervoso é eles. Não você não. Quem tem que estar com medo é eles, meu irmão. Não é você não, Chico. Deixa de ser ridículo. Você é o Chico. Ó, fechando. Assim é que, abre aspas, morte física, fecha aspas. A morte não existe em si, né? Não é o mesmo que emancipação espiritual. Não é. Não é garantia, desencarnar não é garantia de que você está livre do corpo. Não. Você pode estar livre psicofisiologicamente, mas não psicologicamente. Psicologicamente você ainda pode estar se sentindo encarnado. Todavia, reparou Hilário, não serão atraídos por criaturas desencarnadas de inteligência perversa, já que não podem ser resguardados de imediato. Bom, se vocês achou que o negócio estava feio, agora é que fica feio. Porque o Hilário vira e fala assim, tá, se eles vão ficar ali ligados ao corpo, eles tinham obsessores desencarnados, inimigos desencarnados. Eles não podem aproveitar a vulnerabilidade deles e atacá-los? Ainda tem essa, né? O problema não é só cair no rio. O problema é cair no rio cheio de piranha. O problema não é cair no mar. O problema é quando você cai num mar cheio de tubarão. E aqui, o problema não é só desencarnar mal. O problema é quando você desencarna mal e tem uma leva de espíritos credores, desencarnados, que estão só esperando isso acontecer. Lembra a clássica cena do Ghost, né? Aquela lá, de noite eu ia dormir com a minha mãe, depois aquela lá eu dormia sozinho no escuro, não. Olha aqui, ó. Sim. Vocês estão rindo por quê? O negócio é para ter tenso hoje. Ó. Olha só olha o que o benfeitor vai explicar para o Hilário. Sim. Estou rindo de nervoso. Sim, na hipótese de serem surdos ao bem, ó, o versículo de hoje. Shema. Ouve. Aí o espírito benfeitor vem aqui e diz assim, sim, Silas, sim, na hipótese de serem surdos ao bem, é possível se rendam às sugestões do mal, a fim de que, pelos tormentos do mal, se voltem para o bem. As companhias que eles elegeram. O sujeito enriqueceu com a agiotagem.
2 ou 3 que se suicidou por causa da agiotagem dele, vai estar ali só esperando o desencarne dele. O sujeito era dono de uma empresa, friamente, quando precisava, ele cortava, passava facão, demitia, pai de família, 30 anos de casa. O sujeito pega, tira a vida, ou então entra para o alcoolismo e desencarna por causa daquela demissão. Ah, se ela foi cruel, se ela foi injusta. Pobre do patrão. Né? Os donos de escravos. Lembra o Antero de Oviedo, numa renúncia? No assunto, entretanto, é preciso considerar que a tentação é sempre uma sombra a atormentar-nos a vida, de dentro para fora. É que nem um sujeito que vai no rio de piranha. Se ele não estiver sangrando, ele nada de boa. O problema é se ele tiver com uma feridinha. Se você tiver com feridinha na alma, o cardume vem. A junção de nossas almas com os poderes infernais, os desencarnados perseguidores, verifica-se em relação com o inferno que já trazemos dentro de nós. Entendeu? Então, hoje foi um versículo, antes de eu passar para o final aqui, um final impactante aqui, hoje eu vou um versículo em que a tal voz misteriosa, eu vou chamar de voz misteriosa, a tal voz misteriosa que sai da nuvem, fala para os discípulos, mas fala para todos nós. Esse é o meu filho amado. Ele sabe o que está dizendo. Ouça. Ouça. Porque se vocês não ouvirem ele, vocês vão ter que ouvir a mim. Então eu chamaria essa voz misteriosa de dor. Quem é que fala ali de dentro da nuvem da presença? A dor. É a dor dizendo, vocês têm dois jeitos de aprender. Ouvindo o que ele diz, ouvindo o que eu vou dizer, cedo ou tarde. Finalizamos com Jerusalém, Jeremias, profeta Jeremias, o que mais profetizou contra Jerusalém. Então aqui eu vou falar Jerusalém, porque não é qualquer sensualista, é o sensualista que conhece as coisas do Espírito. Jerusalém não era Roma. Roma era sensual. Roma era prazer e riqueza e poder. Jerusalém também era. Qual a diferença entre Roma e Jerusalém? Jerusalém conhecia. Então olha aqui. Jerusalém, limpa o teu coração enquanto é tempo. Ainda podes ser salva, expurgando os teus maus pensamentos. Jeremias 4:14. E eu botei aqui uma imagem, depois no YouTube, e vocês vão ver, o pessoal da internet está vendo agora. Joguei no Google assim, nuvens assustadoras. Aí veio um monte de nuvens assustadoras. Sabe, fotógrafo? As nuvens assustadoras. Veio uma nuvem muito assustadora. Agora, o que eu prestei atenção só mais tarde é que no meio da nuvem assustadora tem um aviãozinho desse tamanhozinho. Depois, vocês vão ver essa imagem. Eu vou mostrar para vocês na hora que ir embora. Então, na verdade, gente, a nuvem assustadora é um grande processo de dor. Ele vai nos dizer coisas que Jesus já tinha me dito ao longo da vida e que eu não quis escutar. Em algum momento eu vou ouvir. Voltando à transfiguração, quem é esse que brilha tanto lá no monte? É o que está dizendo coisas amorosamente e a gente surdo para ele. Agora, a nuvem da presença, o Deus Pai, o Deus durão, vai nos dizer coisas também. Através do desencarne que nos surpreenda, o desencarne para o qual não estava preparado. Moralmente preparado. Né? Então, desapega, gente. Desapega. Não vive para isso, não. Tem que trabalhar, mas não vive para isso, não. Tem que ganhar dinheiro? Ganha. Mas não ganha muito, não. Se perceber que ganhou muito, desfaz do excesso. Rápido.
fica com o mínimo. Se for o caso, fica até com menos do mínimo. É mais negócio, hein? É mais negócio.